Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa sobre os 80 anos da UNE. Quem conversa conosco é o senador Lindbergh Faria, que já presidiu a UNE. Isso, em 92. Em 92. E a gente aqui, arrumando para a gravação, o assunto já começa quente, né? Olha só a declaração que eu ouvi, a UNE não saiu de dentro de mim. Não, pior que é verdade. Não saiu, né? Não, quem vê o meu estilo um pouco, é um estilo meio combativo, de estar à frente, é porque aquilo marcou, de fato, toda a minha formação, entendeu? Ter sido presidente da UNE, ter começado com... Eu ainda mantenho essa relação com a UNE, com os movimentos sociais. Então eu tenho um certo orgulho de dizer isso. A UNE ainda está presente dentro de mim. E o país que o senhor desejou naquela época? Olha, quão perto ou quão longe o senhor está desse país? É um país numa luta política constante, onde houve avanços importantes, por exemplo, nas universidades públicas. Eu fui eleito por estudantes do Brasil inteiro, universidades públicas e privadas. E as universidades públicas brasileiras, na minha época, era muito elitizada. Eu estudei medicina. Não tinha um jovem negro na minha turma de medicina. Agora, com a política de cotas, a gente viu isso. Com o processo de inclusão social que houve nos governos do Lula, da Dilma. E eu estou muito preocupado com a situação do Brasil agora, que está havendo uma destruição total. Então, eu diria que esse processo todo aí é um processo de luta constante. Amanhã vai ter uma sessão solene. E o que eu quero falar para os estudantes é isso, é que não percam a capacidade de sonhar, a capacidade de se indignar, de lutar. Acho que os sonhos são muito importantes, entendeu? Entendi. Compromisso com o povo, com os trabalhadores. Eu me revolto muito aqui, ultimamente eu tenho ficado muito indignado, sabe com o quê? Com uma certa... infelizmente, uma parte dos senadores, das elites desse Brasil, não estão preocupados no Brasil estar voltando para o mapa da fome. Uma turma cabeça escravocrata. Isso quer dizer que o trabalho do movimento estudantil, a sociedade está demandando esse trabalho? Isso quer dizer que a agenda da UNE é uma agenda que demanda? Qual é o desafio de quem preside a UNE hoje? Quão diferente é da sua situação quando presidiu a UNE? Eu acho que tem coisas parecidas, porque é um movimento de resistência. Talvez tenha sido mais difícil para um presidente da UNE na época do governo do Lula, porque estava tendo avanços ali, né? Estava melhorando a situação da universidade e acabava que a UNE também não tinha tão protagonismo. O protagonismo da UNE sempre vem em momentos dramáticos da história. Foi assim, a UNE teve um papel na história em 42, você sabe que foi a UNE que começou a fazer as mobilizações para que o Getúlio Vargas, o governo brasileiro, entrasse na Segunda Guerra Mundial contra o eixo nazifascista. A UNE teve um grande papel, fez mobilizações ali. Depois a UNE teve um papel grande antes da ditadura militar, naquele processo do parlamentarismo e presidencialismo, quando o Jânio Quadros renunciou e quando queriam impedir a posse do Jango na cadeia da legalidade, o então presidente da UNE, que era o Aldo Arantes, foi para o Rio Grande do Sul, se juntou a Leonel Brizola para que Jango pudesse assumir. Depois, no golpe militar de 64, a história é belíssima da UNE. Inclusive, teve um presidente da UNE, Onestino Guimarães, que era presidente da UNE e até hoje o seu corpo não foi encontrado, porque foi perseguido, a gente sabe que foi morto pela ditadura militar, é um símbolo da história do movimento estudantil. Teve o Congresso de Biúna em 68, que foram presos, todo o Congresso de estudantes foi preso, mas a UNE começou a jogar um papel ali na luta pela democracia muito grande. A história é muito bonita, de muita gente que morreu lutando. Depois teve a luta pelas diretas, novamente a UNE na frente. Depois teve aquele processo meu, que era o impeachment do Collor, que também foi um processo de mobilização de muita gente. A gente fazia passeatas nesse Brasil com mais de 1 milhão de pessoas. E acho que agora é parecido porque o momento é dramático. Mas a esperança naquela época era maior do que hoje? A esperança, sim. Era mais alentador o momento? Eu acho que sim, porque o Lula tinha perdido a eleição ali em 89, era um governo Collor, era um governo de crise econômica. Tinha crise econômica. Como agora. Como agora, mas ali tinha mais esperança, eu acho. Mas agora, essa crise econômica e a destruição, que vai vir uma destruição muito grande das universidades com essa emenda constitucional dos gastos, 95. Já está acontecendo hoje. Hoje as universidades do Brasil, se você for na UNB aqui, você vai entrar no banheiro, não vai ter papel higiênico, não está tendo manutenção, não estão dando dinheiro. Nesse governo Temer só tem dinheiro agora para comprar deputado. Está tudo sendo destruído. Ciência e tecnologia cortaram 44% das verbas esse ano em relação ao ano passado, está centro de pesquisa fechando. Então tudo isso vai levando o pessoal a se mobilizar.
Entendi. Então, eu acho que é um momento novo, eu acho que é um momento que a UNE pode liderar grandes mobilizações. Senador, e vamos de novo num comparativo do tempo. Falar de 2013, julho de 2013, a gente viu uma massa de pessoas, de brasileiros na rua, mas naquele momento era o não me representa, né? E as reivindicações totalmente individualizadas. O que aconteceu com a UNE, que a UNE não teve penetração naquele momento, podemos dizer? Que houve a repulsa grande, generalizada a partido, a sindicato, inclusive a União Nacional dos Estudantes. O que foi? Aquele movimento ali começou com uma pauta justa, que era da passagem. Da passagem, foi um movimento de esquerda, o MPL em São Paulo. Só que depois, dentro das passeatas, houve uma disputa também política, né? E a gente viu uma coisa que já existiu no passado também, a direita brasileira passou a ir para a rua também e disputar. Naquele primeiro momento de forma desorganizada ali, e depois, mais à frente, no processo do impeachment da Dilma, você dividia. Tinha gente fazendo as nossas passeatas no começo, as nossas menores, e aquelas passeatas na Avenida Paulista, lá de verde e amarelo, contra a Dilma, passeatas grandes. Então a direita foi para a rua, esse não é o terreno da UNE, a UNE tem outra pauta, não era essa, e as nossas aqui. O que aconteceu agora? Aquele povo que foi para a rua, de verde e amarelo, pedindo a saída da Dilma, está envergonhado. Porque eles achavam que ia tirar a Dilma e ia resolver tudo, resolver a economia. Aí eles veem que é o governo do Temer, eles votaram no Aécio, estão vendo a situação do Aécio. Então, esse pessoal está muito frustrado, né? Uma parte começa a ficar contra o Temer também, né? E aqui tem a UNE novamente com chance de crescer, fazendo um discurso para todos os estudantes em defesa das universidades, de mais investimento na educação que o governo está tirando. Então, aqui eu diria o seguinte, que aquele pessoal está perdendo força e nós estamos ganhando força. E aonde a UNE se encontra com os movimentos articulados nas redes sociais? Aonde é essa intersecção? Então, veja bem, hoje, na minha época não tinha redes sociais. Não, era outra, você sabe, para a gente chamar para uma passeata, sabe o que a gente fazia? Eu gastava a semana inteira, por exemplo, lá em São Paulo. Aí eu ia na USP, Unicamp, passava em sala de aula. Pessoal, amanhã vai ter mobilização. Totalmente analógico. Era o único jeito. Totalmente acústico. Era o único jeito. Você sabe que isso, aí interessante é que agora as pessoas não precisam nem da UNE, às vezes, para... É uma coisa até que a UNE tem que se reinventar. Porque a finalidade dela era muito isso, juntar todo mundo. Articular. A gente fazia reunião dos DCEs, dos centros acadêmicos. Agora é uma coisa meio direta. Sim. O cara chama direto nas redes sociais. Sim. De forma que eu não estou acompanhando como a UNE está se movimentando hoje, mas eu acho que eles têm que migrar muito para isso. É o desafio, aqui, né? Que é o desafio. Né? Como é para a classe política no todo? Como é para inclusive, esse é um tema. Tem muita gente discutindo reforma política e ninguém discute uma questão que é essencial, que é como aproximar o parlamento mais do povo. E sabe como é que aproxima? Eu estou com vários projetos nisso, quero discutir isso mais. É aqui que tem que discutir isso, hein, você tem que usar isso. Sim. Eu estou com um projeto de lei de iniciativa popular pela internet. Legal. Por que você não pode, com 1 milhão de assinaturas, colocar urgência no projeto para ser votado no plenário? Isso são elementos de democracia direta dentro do sistema representativo. Porque a gente não pode estar aqui como estava 70 anos atrás, que a sede, o Senado era no Rio de Janeiro. Sim. Os senadores vinham, se mudavam para lá, não voltavam porque não tinha facilidade de transporte. Era outro mundo. Então, a ligação interurbana era feita com auxílio de telefonista nos anos 60. Você falou de 92, do impeachment? Eu me lembro de uma passeata do impeachment que eu saí. Olha que coisa, como o mundo, como um avanço tecnológico. Eu desço do carro de som e pego uma ficha telefônica, boto no orelhão e liguei pro Lula ir pra passeata. Você acredita? É outro mundo, né? Totalmente. E eu não tô tão velho assim, mas é outro mundo, né? Então, se a gente não se abrir para isso aqui, para comunicação, para diálogo com as pessoas, isso aqui vai cada vez mais estar distante do povo, entendeu? Entendeu? É isso. Agora, vamos lá então. Vamos terminar falando de reforma política, porque o senhor provocou com esse tema, né? Bem, aí de novo essa discussão está intensificada, acelerada, porque em outubro desse ano essa reforma, o que tiver que ser, vai ser fechado, né? Como é que o senhor se coloca nessa discussão? Olha, como líder do bloco da minoria, né? Na verdade, eu sou líder do PT agora, da minoria virou Humberto. Na verdade, desculpa, corrigindo. Na verdade é o seguinte, isso não é reforma política. A gente está fazendo uma adequação eleitoral para a eleição de 2018, que a reforma política é muito mais ampla. Mas é o que dá... Eles vão vir com a tese do financiamento público, que a gente concorda. Agora, eu sou contra o distritão e o voto distrital misto. O distritão que eles estão querendo passar aí
é para impedir que tenham outras candidaturas. É um escândalo, porque você destrói o partido, que hoje você é eleito. Você tem a chapa do seu partido. E você é eleito, de acordo com a sua votação, mas o partido elege, por exemplo, o PT elege 4 deputados federais no Rio, entre os 4 primeiros. Agora o que eles querem é o seguinte, são os mais votados. Aí sabe o que vai acontecer? Tem um partido lá na Bahia que tem, digamos, P alguma coisa, tem 2 deputados. Sabe o que esses 2 deputados vão fazer com o distritão? Não vão deixar mais ninguém ser candidato. Vão ser só os 2. Aí vão ficar com dinheiro do fundo partidário para fazer campanha e com tempo de televisão. Então, esse voto que eles estão querendo do distritão é para manter só eles. E qual é a estratégia da oposição no momento desse? Vamos lutar muito para que mantenha pelo menos o que está aí. Porque o que está aí, você tem que lançar muitos candidatos novos, há espaço para renovação. Você entendeu a lógica? Você pode estar certo. Cada partido, se passar esse distritão, não vai deixar um bocado de gente ser candidato, vai limitar. Agora, só vão ser candidatos os atuais deputados. Veja só, nós temos 10 minutos para falar da Uni, e o senhor termina assim polemicamente, nós vamos fechar abrindo convite. Claro. Há que voltar para o argumento nos próximos dias para a gente fazer uma de reforma política. Ótimo, eu topo. Então está combinado. Tá? Grata pela sua presença. Obrigado, viu? Agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento. Você é nosso convidado para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E também eu lembro que pode rever esse ou outros nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.